5 dias. Esse é o tempo de licença paternidade que tem direito um trabalhador assim que nasce o filho. Se for servidor público, esse prazo sobe para 20 dias. Mas e se ele tiver gêmeos? Os gastos e o trabalho para cuidar das crianças dobram. Só que o período de licença não muda. No sul do país, um servidor público achou o prazo muito curto e decidiu entrar na justiça. Ele pediu para ter o mesmo direito da licença maternidade, que é de 6 meses, e conseguiu uma decisão inédita. Pai de primeira viagem e ainda por cima de gêmeas. Nos primeiros 3 meses eu fiquei digerindo a ideia, então foi o tempo que eu levei para cair a ficha de que iriam ser gêmeos e o que a gente teria que fazer e tudo, qual seria a demanda e tudo. E essa oportunidade única, Paulo viveu de perto, ao lado da esposa, assim que as filhas nasceram. O primeiro mês era apagando incêndio, assim, era uma loucura porque a demanda era bem grande, assim, a alimentação, enfim, troca de fralda, alimentação, tudo isso era feito a cada 1 hora no máximo, então a gente nunca tinha um período sem estar ali com elas, né, na função. Mas, para se dedicar integralmente ao bem-estar das filhas, Paulo contestou o prazo de licença paternidade estabelecido em lei para os servidores públicos, que pode chegar a 20 dias. Ele, que trabalha no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, entrou com uma ação na Justiça Federal pedindo 180 dias de licença, o mesmo período dado às mães. E ainda ao pagamento em dobro do auxílio natalidade. Eu não consigo nem imaginar, assim. Não há quem substitua o pai. Eu poderia, talvez, ter pedido ajuda para um familiar, para contratar um funcionário, mas não ia substituir o papel do pai. Num primeiro momento, a liminar foi negada, mas o entendimento da Justiça Federal mudou e Paulo conseguiu a licença de 180 dias. A União recorreu, só que a decisão foi mantida. Essa situação ímpar, que é diferente num caso em que há um filho apenas, então a mãe tem a sua licença maternidade, o pai tem a paternidade, que é de 20 dias, como regra, e aí então a atenção, nesse caso de um filho só, é tranquila, nos parece. Mas agora, quando vem mais de um filho, 2 ou 3, a presença do pai no dia a dia, principalmente nos primeiros meses em que os filhos estão sendo criados, ela se torna essencial justamente para dar essa proteção, essa atenção exigida. O juiz explica que, apesar de não existir uma lei que estenda este prazo da licença aos pais, a decisão foi tomada com base na família. Eu verifiquei que, na verdade, o que estava sendo postulado não estava regulado em lei, mas tinha base constitucional e também na própria lei do Estatuto da Criança e do Adolescente há dispositivos de máxima proteção à criança, há dispositivos também na própria Constituição que privilegiam a questão da família e da atenção à criança. Já para o trabalhador com carteira assinada, a regra é diferente. Por lei, os brasileiros têm direito a 5 dias de licença paternidade, podendo este prazo ser prorrogado por mais 15 dias. Por isso, a decisão da terceira turma recursal dos Juizados Especiais Federais aqui de Santa Catarina foi considerada inédita no país. E os pais das gêmeas, é claro, comemoraram. Fundamental que o pai assuma essa responsabilidade. Não é só a responsabilidade de trazer alimentos, da função material, de prover o material, mas o afetivo é muito mais importante do que o material. Então é nisso que eu acho que essa decisão, essa mensagem, essa decisão traz para todo mundo. Fica a importância do papel do pai, a qual eu já tinha estudado na faculdade, visto muito na teoria, e hoje na prática eu confirmo que sem o pai o ser humano ele não é integralmente formado. Uma
saiu a cópia do pai e a outra puxou mais para a mamãe. A maior diferença realmente é na personalidade. Se tu vê as duas ali dormindo com a expressão relaxada, não sabe qual que é qual. Agora, a hora que acordam é segundos para notar a diferença.